isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Glória a Deus. Nosso Deus é bom. Nós precisamos ficar na presença dele para nós termos essa revelação que o Espírito Santo coloca em nós. Para que a gente possa ouvir Deus e ter mais comunhão com Deus, é preciso que a nossa alma seja tocada de tal maneira por Deus que ela vai nos ajudar, ela vai querer muito. Sabe que a alma tem essa capacidade que Deus deu. Então, se ela nos ajudar nisso, tipo, quando você quer uma coisa, você quer, sabe como quer, né? Então, isso vem de dentro de você, da onde? Que dentro? Da alma. Então, para buscar Deus, a nossa alma precisa estar tocada. Você entende? Por isso que há dificuldade de se aproximar de Deus, porque a alma, ela fica contra, né? Ela se levanta contra. Então, é aquela luta, aquela guerra. Por isso que nós temos todas as ferramentas que Deus nos deu, espirituais, para nós sermos transformados na nossa alma, na mente. A mente precisa ser transformada. Porque enquanto ela não é, fica chove no molha. Não acontece nada de Deus na vida. Então, por isso que tem que buscar. E a mente vai dizendo, não está acontecendo nada, a alma aquele mal-estar, as emoções atrapalhando. Mas nós estamos buscando Deus. Uma hora a alma é tocada, isso é o máximo. Uma hora essa alma começa a ser transformada e ela começa a querer Deus. Quando a sua alma começar a querer Deus, amigo, ninguém vai te segurar. Porque é você que quer. Aí acabou. Aí não tem, sabe, se é alguém da família, se é o governo, se é, sabe, quem que seja. Você quer. Acabou. Por isso que as pessoas não se entregam para Deus, porque a alma ainda não chegou. Não é demais você sabe aprender isso? Eu entendi, cada dia eu estou entendendo mais o que aconteceu comigo. Eu fui buscando tanto, a minha alma também era toda atrapalhada. Me punha em confusão. Eu queria assim orar a hora que, só aquele horário. Eu queria Deus só aquele pouquinho, o resto era a minha vida. Mas eu fui orando, fui buscando Deus. Um dia houve a transformação. Um dia eu quis Deus. Eu fui contra o pensamento de todo mundo que está na terra. Porque eu tive aquela vontade de andar com Deus. E foi isso que me fez chegar onde eu estou. Mas isso não pode acabar. Isso tem que aumentar, tem que ser mais, é uma constância. Então, por que as pessoas desanimam ou estão interessados na sua vida pessoal, buscam Deus mais por interesse? Porque a alma ainda não está, transformada, ela ainda não está com aquele desejo, Igual o mocinho, né, o menino lá de 16 anos se apaixonou pela menina de 15 e eles querem casar e quer aquela loucura e eles vão embora, pega a mala e vai. É uma coisa que quer muito. É isso aí, você entende? A pessoa quer. Quando a sua alma quiser andar com Deus, é aí que vai fazer a diferença. Então, esse é o processo, é o que está acontecendo. Se você está orando, esse é o processo para chegar lá. Uma hora a sua alma vai ficar muito envolvida com Deus e ela vai te ajudar. E aí, que se dane o mundo, porque você vai andar com Deus. É muito bom andar com Deus aqui na Terra. Por isso que a gente tem que sair de uma condição natural para entrar espiritual. Então, a gente não pode deixar de falar mais sobre essa operação do Espírito Santo na nossa vida. Então, vamos abrir a nossa Bíblia. Esse ensino é fácil e gostoso. Eu gosto sempre de meditar nisso. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 14, versículo 16 e 17. É muito bom andar com Deus. É demais. Não é aventura, né, gente? É desafios. São desafios. E nós temos que vencer. E esses desafios estão na alma. Nós temos que vencer os desafios da alma, ok? Então, vamos examinar o que Jesus está falando aqui no capítulo 14 de João, versículo 16 e 17. 14, né? Isso, desculpa, ótimo, porque depois nós vamos para o 16, eu já me adiantei. Mas é 14, amém? Tá, então 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus está falando aqui que ele anunciou que ele precisava ir para o Espírito Santo vir, que não iam ficar os dois aqui, tá? Porque é como se um substituísse o outro. São duas pessoas, mas que fazem a mesma coisa, são idênticas, que é Deus. Segunda pessoa da Santíssima Trindade e a terceira é o Filho e o Espírito Santo. Mas eles são idênticos, tá? Eles falam a mesma coisa, a operação, enfim, tudo a mesma. Mas Jesus disse que ele precisa ir para o Espírito Santo vir. E veja que essa foi uma decisão, de acordo com a palavra de Deus, que o Pai teve em mandar o Espírito Santo. Porque ele viu a necessidade. Quando ele criou o homem, ele soprou a vida no homem. Esse sopro foi o próprio Espírito Santo que o homem recebeu. E quando o homem caiu, ele perdeu toda a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo saiu dele. Então, não houve mais nenhuma pessoa que fosse a habitação do Espírito Santo aqui na Terra. Até que Jesus veio e trouxe a vida nova. Quando Jesus trouxe a vida nova, entendam o seguinte, que quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo, no Espírito. Então, esse é o primeiro, o primeiro fato que acontece, é o primeiro acontecimento da história da salvação. Quando você aceitou Jesus, você nasceu de novo, aí você se salvou. Então, houve um acontecimento.
Depois, logo a seguir, houve o segundo acontecimento, mas é a seguir, é o batismo do Espírito Santo. Ficar cheio com o Espírito Santo. Então isso é uma coisa que tem que acontecer a seguir. E não é esse o ensino que a gente vê por aí. De jeito nenhum, porque é sempre dito assim, você chegou aqui na igreja, aceitou Jesus, nasceu de novo, então agora você vai ser batizado nas águas. Um dia, se der certo, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Tá tudo errado isso. Não é o caminho certo. Então o primeiro é receber Jesus, nascer de novo e depois então ser batizado, como você quiser, ser batizado com o Espírito Santo, ser cheio com o Espírito Santo, receber o Espírito Santo, qualquer terminologia que você quiser usar, é válido, é isso aí. É receber o Espírito Santo. Então veja, o que Jesus está falando aqui, no 17, é o seguinte, o Espírito da verdade, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, só anda na verdade, só tem a verdade em si quem pratica a verdade. Porque falar da Bíblia não é falar nem sempre a verdade. Porque eu posso criar uma doutrina em cima disso daqui com a minha mente natural. E é o que a gente vê muito por aí. E é uma pena porque o Pai decidiu que ia mandar o Espírito Santo. Porque nós precisamos do Espírito Santo. Não é demais isso? Se Deus, Pai, decidiu que ele ia enviar o Espírito Santo, falou com Jesus, tipo, então você vai lá, você tem que morrer, ressuscitar, voltar para o céu, para o Espírito Santo descer. Gente, vocês acham que isso daí não é uma coisa importantíssima? Deus Pai decidiu com Jesus que o Espírito Santo viesse, e o Espírito Santo concordou, claro que eu vou, porque veja, o Espírito Santo é um outro Consolador, Jesus falou, eu vou mandar um outro, Jesus era o primeiro, foi o primeiro Consolador, porque ele estava aqui em pessoa ensinando os apóstolos, os discípulos, ele estava ensinando, só que ele ensinava o tanto que eles conseguiam entender, eles não conseguiam entender tudo, porque era espiritual, tudo que Jesus falou, mas ele passava para a alma deles, o que ele queria, mas eles não entendiam, vocês sabem disso, não dava para entender tudo, tinha hora que eles ficavam de bobeira, não sei o que Jesus está falando, mas era a pessoa do Filho de Deus aqui na terra, consolando, ensinando, trazendo, abençoando, atendendo às necessidades. Mas Jesus falou, vai vir outro para ficar com você, que é o Espírito Santo. Então, quando ele diz aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, por quê? Porque tem que aceitar Jesus, nascer de novo. Tem que ser salvo, aceitar Jesus. Nascer de novo para receber esse Consolador, o Espírito da verdade. Porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Peraí, Jesus está meio confuso. Vocês conhecem o Espírito da verdade? Porque ele diz aqui, habita convosco e estará em vós. Está meio confusinho. Mas é porque nós precisamos observar aqui no capítulo 16, vê lá, o que Jesus está querendo dizer. No 16, versículo 12 e 13, está totalmente explicado o que ele falou naqueles dois versículos. No 12, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. É isso que eu disse. Jesus estava ensinando, mas a nível de alma, para eles entenderem na alma, eles não entendiam tudo. Por isso que ele falou assim, ó, vocês não conseguem entender, suportar, porque é espiritual. E quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, se o Espírito Santo é o Espírito da verdade, só ele pode me revelar a verdade. Quem é Jesus, quem é o Pai? Só ele pode me revelar. E aí é que está a dificuldade, o engano dentro da igreja, porque isso já começou, o ataque de Satanás já com Jesus, tá certo? Então, quando ele diz aqui, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece, por isso que ele não vai receber, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, quando Jesus diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, é Jesus que estava com eles, falando com eles. Ele estava habitando ali com eles. Mas depois virá aquele que vai estar em vós, dentro. Em quer dizer dentro, tá ok? Então, esse que vai estar dentro de vós, de vocês, é o Espírito Santo. Então, ele vai poder te guiar à verdade. Veja a importância do Espírito Santo. Ele vai te ensinar a verdade, ele vai falar, relembrar tudo que eu ensinei, tudo que eu falei, ele vai ensinar, relembrar, e vai falar ainda coisas que agora eu não posso falar. Ele vai trazer para vocês o que vocês agora jamais têm condição de entender, porque não é a nível mental, é a nível espiritual. Então, bem agora com esta, lendo, por causa da assimilação, a gente entende isso. O que ele quis dizer no 12 e no 13, que responde ao que ele disse aqui no 17. Porque ele habita convosco, quer dizer, eu, Jesus, habito aqui, estou aqui com vocês. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele vai estar dentro de vocês, ele vai operar dentro. Porque Jesus falava de fora para eles, para a alma, vocês entendem? Jesus estava fora da situação, Jesus não estava dentro deles. Estão me acompanhando? Era uma pessoa que estava falando com eles. E eles não entendiam tudo, mas eles sabem, depois, quando o outro Consolador vier, ele vai estar dentro. Agora não adianta você ir em lugar nenhum querer ver Jesus, achar Jesus. Agora você tem o que Jesus é através do Espírito Santo dentro.
Agora sim, dentro de você. Entende isso? Por isso que você pode mudar de vida. Por isso que você tem condição de andar com Jesus agora. Entender e saber a vontade do Pai. Que plano que Ele tem para você. É demais isso, fala a verdade. E isso tudo vem através da oração em línguas. Então veja 1 Coríntios, capítulo 2. Não vou muito, só que uma pincelada nisso tudo é legal. A gente já fica entendendo mais por que a gente ora em línguas. Veja no versículo 6 de capítulo 2 de 1 Coríntios. Tem tudo a ver com o que nós vimos lá que Jesus falou. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus, em mistério. Ele está querendo dizer o quê? Que não é ficar falando coisas para a mente natural. Ele está falando coisas que vêm do Espírito de dentro, que ele chamou de mistério. Deus chamou isso de mistério, por quê? Ninguém podia entender o que ele falava, o que ele queria, porque era tudo morto espiritualmente. Quando o homem nasceu de novo, que aceitou Jesus, e foi batizado com o Espírito Santo começou a morar lá, passou a morar lá, agora ele pode entender o que Deus é, o que Deus quer, o que Deus fala. Isso não é o máximo? Então, mistérios são isso, que o povo fica falando, não, é mistério de Deus. Esses mistérios que Deus está falando aqui, veja lá, mas falamos no 7, a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Esses mistérios que estavam ocultos antes, era o que nós somos em Cristo, o que Cristo é para nós, em Cristo, por Cristo e para Cristo. O que quer dizer isso? Agora nós podemos saber, não é o máximo? Então, quem não ora em línguas, quem não recebe o ensino da doutrina correta, fica tipo por aí vagando, né, gente? Sabe, numa doutrina errada, sem saber quem Deus é, fazendo furo na água, né? Que não acontece nada, porque é errado. Então, ele está dizendo que o que é falado agora não é de fora para a pessoa, mas é de dentro. Essa é a sabedoria de Deus. É de dentro, é do teu espírito, não é do seu intelecto, da sua mente, não é racionalizada. Quando Jesus falou, foi nesse nível com eles. Não é demais aprender isso? Tá, por isso que vocês viram que Pedro negou Jesus. Ah, mas eu vou morrer por você. Eu faço qualquer coisa, ficou repetindo aquilo. Jesus falou, você nem sabe o que você está falando. Hoje, antes que o galo cante, você já vai ter me negado 3 vezes. Você nem sabe o que você está. Mas tudo bem, né? Mas bem que a hora que o galo cantou, Jesus ia passando e deu uma olhadinha assim, viu? O cara caiu em prantos, tipo, não consegui. Estão me acompanhando? Então, como é importante a vida espiritual e não a vida racional mental, na alma. Nós não podemos viver nesse nível, não se entende Deus nesse nível, ok? Não é matemática. Ele é uma pessoa espiritual, por isso que nós temos uma parte espiritual. Nós também somos uma pessoa num lado espiritual, igual Deus, com a mesma natureza, e nós podemos ter contato com Ele. Mas não é com o intelecto, com a mente. A mente você não entende. Não viu que os apóstolos não entendiam? Porque Jesus falava de fora. Agora o Espírito Santo fala aqui dentro os mistérios. Tudo que Deus é, tudo que Jesus falou e mais ainda, Ele revela para nós. Isso não é o máximo? Ah, não, isso é bom demais. Então é isso aí. Por isso que no versículo 8, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Agora, através do Espírito Santo, nós sabemos o que Deus preparou para nós. Coisas maravilhosas. Aí no 10, mas Deus nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito, esse segundo Espírito aí, que é E minúsculo, é a nova natureza, ok? Nossa. A todas as coisas perscruta e até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo, no nosso espírito, traz tudo que é de Deus para nós. Agora a gente consegue entender o que Deus quer, se a gente ficar orando em línguas. Aí no 11, porque, veja só, qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O que ele quer dizer aqui no 11? Que eu estou orando em línguas, e a minha alma fica, para com isso, eu não estou precisando disso, não vou orar nada em línguas. Mas existe algo dentro de mim, que é o meu espírito, que diz, não, eu estou precisando demais disso. Então é por isso que há um conflito. Há um conflito até que o meu espírito fique acima da minha alma. E a minha alma começa a se submeter, a aceitar. Então ela começa a depois querer as coisas de Deus, aí ela vai me ajudar. Mas enquanto a minha alma não está me ajudando, ela me atrapalha pra caramba. Eu não oro. Vocês entendem por que as pessoas não oram? Não consegue orar porque a alma não deixa. É tremendo isso, meu amigo. Faz um exame aí na tua vida. Por que você não busca mais Deus? Porque a sua alma é que é todo o impedimento de você andar com Deus. Mas você tem o Espírito Santo que habita aí dentro de você. Para falar com você o que Deus quer, o que Deus é e o que quer para você ser. No 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. O que ele quer dizer aqui? Dentro disso que eu acabei de dizer, que essa luta que está dentro de nós, que realmente é a alma,
Isso daí já veio com Jesus, quando a gente tem visto nos estudos aqui, que Jesus sofreu muita pressão para pregar e ensinar, não foi? Os fariseus vieram contra ele, os próprios judeus vieram contra o que ele ensinava. Foi realmente uma resistência muito grande, né, por parte dos judeus em receber o que ele veio falar do Pai, porque era de fora, não era o Espírito Santo falando dentro deles. Então esta luta houve enquanto eles não nasceram de novo. E com isso, muitas pessoas hoje, elas recebem o Evangelho só na mente, só no nível racional. Por isso que elas não aceitam a pregação, que é para orar em línguas, para se submeter ao Espírito Santo. Veja uma coisa, por que os judeus, os sacerdotes, enfim, eles não gostaram da pregação de Jesus? Porque eles ficaram com medo de perder o lugar deles, porque eram eles que ensinavam. Eles que traziam as coisas de Deus para o povo. Agora vem um falar que Deus é isso, que é diferente, que é para ter comunhão e que é o reino de Deus como que é. Eles ficaram apavorados e resistiram a Jesus. Hoje é a mesma coisa. A nossa mente resiste ao Espírito Santo, porque não quer que o Espírito Santo venha dar a direção de Deus. Tem medo de perder o lugar, que sempre tomou conta da nossa vida, alma, ok? Errado, fora de Deus. Então as doutrinas erradas vêm por aí. Tipo, é ensinado dentro da igreja o que eles acham que é a palavra, mas não que é para buscar a liderança do Espírito Santo, porque se você buscar a liderança do Espírito Santo, eu vou ficar onde nessa história? Eu que tenho que tomar conta da tua vida, com os meus ensinos, eu tenho que saber o que você está fazendo, onde você vai, eu vou andar atrás de você, você vai ter que preencher ficha, eu vou cuidar de você, você pertence aqui, é assim que é. Mas não é assim. É uma liberdade no Espírito onde Deus vai falar com você, ok? É óbvio que se ele quiser usar o ministro, o pastor, para dar uma exortação, Deus, se for perigo, a pessoa estiver num perigo de cair, Deus vai usar, vai fazer, ok? Mas no geral, é o Espírito Santo que vai falar. Então veja no 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, as pessoas defendem toda a doutrina religiosa, as práticas religiosas, porque elas creem naquilo. Quando eu oro em línguas, o Espírito Santo, o que ele está operando dentro de mim? Ele está operando coisas que eu creio erradamente. Ele está lidando com isso. Eu creio que é assim que anda com Deus. Eu creio que essa passagem aqui da Bíblia quer dizer isso. Eu creio lá onde eu frequento, quem me ensinou, e ensinou isso, eu creio que é isso. O Espírito Santo está lidando com isso. Por isso que nós temos que orar em línguas. Porque ele perscruta o nosso coração, está escrito aqui. Ele sabe o que eu creio certo, o que eu creio errado. Porque se eu creio errado, eu nunca vou ser abençoada. Estou correndo risco até de salvação, hein? Conforme a doutrina errada, perde a salvação. Isso é sério, ok? Então, veja a importância de orar em línguas. O Espírito Santo está corrigindo isso. Isso é uma das coisas que ele faz. Só uma das coisas, mas ele faz muitas coisas dentro de nós. Então, quando estamos orando em línguas, veja a importância. Porque a gente pensa que sabe, vai não sabe. Tem muita coisa que precisa ser arrancada da nossa mente. Então, é isso que ele está falando. Ele está falando, olha aqui, ó, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. A mente não aceita. Ele está falando aqui para quem está dentro da igreja que não ora em línguas, que não submete ao que o Espírito Santo fala. Não aceita as coisas de Deus. A gente pensa, quem está lendo isso daí e não tem a revelação, pensa que é para o povo do mundo. Deus não está falando para o mundo, ele está falando para a igreja. Tudo que Deus fala é para a igreja, não é para o mundo. Então ele está falando para a liderança da igreja e para os fiéis da igreja que pegam a palavra de Deus com entendimento racional. Porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. A palavra de Deus, você só entende ela espiritualmente. É o Espírito da verdade que traz a revelação do que isso aqui que nós estamos falando. Se você não ora em língua, você não vai entender nunca que é isso que Deus está falando. E se você não entende, você vira a folha, deixa pra lá. Ou então inventa uma doutrina. Por isso que ele disse que é para nós orarmos. E quando nós oramos em línguas, nós lá em 1 Coríntios, mais para frente, capítulo 14, versículo 2, que nós oramos em línguas, os mistérios de Deus. Quais mistérios? O que eu sou em Cristo. O que é Cristo para mim? O que é a minha vida agora? Que antes eu era totalmente morta espiritualmente para Deus. Eu ia para o inferno. Agora eu nasci de novo, eu preciso saber quem eu sou, o que eu sou em Cristo Jesus. Qual é a doutrina correta? E olha aqui, mais uma vez eu vou repetir. Não é a verdade de Deus, porque é o Espírito Santo que revela realmente a verdade. Ela só é a verdade na minha vida, na sua vida, quando você pratica. Se não praticar, pode vir aqui falar à vontade. Não é a verdade de Deus. Não é bom você saber isso? É sério, hein? Então tá uma bagunça por aí, está bem bagunçado. Então é por isso que tem que orar em línguas. Por isso que não adianta só vir na igreja, vai embora e você faz o que você quer na sua vida. Você não é guiado pelo Espírito da verdade, você não tem a revelação da verdade, você não anda na verdade. Isso é sério. Se você orar em línguas, você vai um dia andar na verdade. Porque este é o papel do Espírito Santo, que é o Espírito da verdade te ensinar a verdade. Ele vai colocar você na verdade, você vai viver a verdade. Valeu, queridos? Então é isso aí. Vamos orar em línguas. Gente, vamos passar essa semana orando mais em línguas. 1 hora por dia. Isso vai fazer uma diferença bárbara na sua vida. E todos que estão em casa sejam abençoados com a tua palavra que veio, Senhor, com unção e poder para clarear as mentes.
Senhor, para iluminar esses corações, trazendo vida e vida em abundância, resolvendo problemas. Senhor, a sua unção veio para dar a força que cada um precisa para andar no seu reino, para conhecer a sua palavra e ficar livre de toda a maldade de Satanás, em nome de Jesus.